Vamos falar sobre eleições municipais. Esse ano tem, e um dos grandes desafios deve ser a regulamentação do uso de inteligência artificial. Especialistas defendem o uso dessas ferramentas e plataformas, mas com moderação. Há alguns meses, um vídeo da atriz norte-americana Elizabeth Olsen falando em português viralizou na internet. Sabe por que esse alvoroço? A dublagem foi feita por inteligência artificial. Disse que faria qualquer coisa pelo papel. Assim, consegui ser Maria no programa de teatro musical da juventude por cantar desafinado. No Brasil, as eleições municipais deste ano também estarão mais marcadas pela presença da tecnologia e interações cada vez mais personalizadas com o eleitorado. Serão mais de 150 milhões de eleitores espalhados pelos 5.500 municípios do país em que serão disputados os cargos. Regular o tema que se transformou em um desafio para a justiça eleitoral. Isso é um mecanismo que vem sendo construído extremamente perigoso. E é um mecanismo que começou sem transparência. Isso é o grande problema da inteligência artificial, dos algoritmos utilizados pela inteligência artificial, os algoritmos utilizados pelas big techs. Não há a mínima transparência. Se não há transparência, não há possibilidade de controle, mesmo que posterior. As campanhas políticas adaptam-se rapidamente e prometem utilizar algoritmos e análise de dados para criar estratégias personalizadas. Essa personalização, embora possa parecer inofensiva, pode resultar na criação de conteúdos falsos que se assemelham à realidade. Essa disseminação de informações distorcidas abala a confiança do público no processo eleitoral, colocando em risco a integridade e a legitimidade das eleições. A inteligência artificial ela pode agravar esse fenômeno, né? De um lado, pela produção dos chamados deepfakes, tanto de vídeo quanto de áudios, né? que estão cada vez mais convincentes e difícil de reconhecer a sua manipulação. E, por outro lado, também existe uma preocupação do uso de chatbots para obtenção de informações sobre candidatos, sobre partidos, que podem conter informações que não são acuradas. Num país conhecido pela diversidade política e social, a IA já desempenha um papel de destaque na reestruturação do cenário eleitoral. A Corte elaborou propostas de normas para alterar a minuta de resolução que trata de propaganda eleitoral. O objetivo é disciplinar o uso dessa tecnologia e estabelecer meios para evitar a desinformação e o conteúdo falso. A posição de limites pela regulamentação, o TSE, ele é essencial para garantir que o uso dessas tecnologias de inteligência artificial nas campanhas eleitorais seja transparente e ético, né? Esses limites ajudam a prevenir abusos, como a criação e disseminação de fake news ou conteúdo manipulado, né, que pode enganar os eleitores. Além disso, essa regulamentação assegura que todos os candidatos tenham oportunidades iguais, né, mantendo a equidade nesse processo eleitoral. O texto ainda será debatido em audiências públicas realizadas nos próximos dias 23, 24 e 25 de janeiro, sempre a partir das 9 da manhã, na sede do TSE em Brasília. O evento também vai ser transmitido ao vivo no canal do Tribunal, na plataforma YouTube. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode se inscrever para contribuir com o debate. As propostas também podem ser enviadas por formulário eletrônico disponibilizado no portal do TSE até às 23h59 do dia 19 deste mês. A inteligência artificial possui o potencial de influenciar o resultado das eleições, principalmente através da análise e manipulação de dados para direcionar campanhas eleitorais.
Ela pode ser usada para identificar padrões de comportamento do eleitorado, otimizando estratégias de comunicação e propaganda. No entanto, é importante frisar que o impacto real da IA nas eleições depende da forma como é utilizada pelas campanhas e da consciência crítica dos eleitores. As instruções são relatadas pela vice-presidente da Corte Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, que em outubro, durante as eleições, vai estar à frente do TSE. Isso inclui obrigatoriedade de transparência sobre o uso do conteúdo gerado ou manipulado por IA, bem como a proibição de disseminar informações falsas ou gravemente descontextualizadas, que ocorre bastante. Além disso, a legalidade também envolve assegurar que o uso da IA não infrinja os direitos de privacidade dos eleitores e não seja usado para fins de manipulação. Para o diretor da Associação Internacional de IA e Direito, o professor da USP, Juliano Maranhão, o uso consciente da ferramenta durante o processo eleitoral pode ser benéfico tanto para o eleitor quanto para o partido. É importante que o TSE adote algumas medidas para uma atuação rápida, porque o conteúdo desinformativo ele tem um impacto muito dinâmico e precisa mesmo de uma reação tempestiva, né? Agora, é importante também que o Tribunal Eleitoral atente para o fato de que nem todo o uso da IA ele é nocivo. Você tem usos que são importantes também para a campanha. Por exemplo, o uso dos chatbots para resumir conteúdos de campanha, né? Hoje é muito difícil você ler todo o projeto de um partido ou de um candidato, mas você pode usar a inteligência artificial, o eleitor pode usar a inteligência artificial para resumir esse conteúdo. Por outro lado, na produção de conteúdo para as eleições, a inteligência artificial pode equilibrar um pouco o campo, principalmente para candidatos e partidos que têm um financiamento menor, porque você pode usar a IA para gerar mais conteúdo, desde que seja um conteúdo responsável. E olha, a gente segue falando sobre participação da inteligência artificial nas eleições desse ano, mas agora com a participação de Hermes de Luna, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Hermes, boa noite para você. É um assunto importante, precisa ser discutido e, sobretudo, né, regulamentado também, porque as eleições estão logo ali. Boa noite. Boa noite, Linda. Boa noite a todos que estão assistindo o Jornal da Correio. É claro, é um primeiro desafio do Tribunal Superior Eleitoral adequar essa nova realidade da disputa eleitoral a um processo de informatização que cada vez mais vai aumentar. Os especialistas em inteligência artificial falam em 3 etapas, nós estamos apenas na primeira etapa. E a distância entre as 3 etapas promete ser mais curta ainda. Agora, nós vamos ter este ano uma eleição para mais de 5 mil prefeitos, 5 mil vice-prefeitos, e uma projeção de que sejam eleitos 58 mil vereadores. É muita gente envolvida numa campanha política, dimensões gigantescas, e que o uso da inteligência artificial de uma forma criminosa, sem dúvida nenhuma, pode modificar o resultado das eleições. Nós vimos aí na reportagem de Rafael Leite o exemplo do uso da inteligência artificial na chamada deepfake, que usou-se a imagem de uma atriz americana e fez como ela se estivesse falando português, fora do contexto, mas a sincronização entre o lábio dela, as expressões faciais e o que ela estava dizendo correspondiam a uma realidade virtual. Parecia ser verídico. Ou seja, o temor é que isso se espalhe pelas redes sociais, que sejam produzidos de forma anônima e se espalhem em redes sociais. Aí o ministro, inclusive Alexandre de Moraes, que hoje é o presidente do TSE, disse que quando você for tomar conta disso, que for punir alguém, já tem se espalhado. Muita gente acreditou. Quando a pessoa recebe a informação de que não era verdadeira, muita gente ainda vai insistir de que é verídico sim aquela informação. É muito difícil esse combate e esse é o grande desafio das eleições municipais deste ano em todo o país. Não deixa de ser aqui também na Paraíba. É preciso que a justiça esteja atenta e puna realmente quem cometer crime nessa área de inteligência artificial, nessa área de campanha remota. E claro, esse tema a gente está levantando aqui de uma certa forma bem antecipada, porque a TV Correio, o Sistema Correio de Comunicação,
já deu partida, já deu largada a sua cobertura das eleições municipais deste ano, primeiro turno em 6 de outubro, e a gente está trazendo conteúdos que possam também trazer a reflexão de toda a sociedade, tanto no Jornal da Correio, como no Correio Debate, como nos outros telejornais.